Olá, está começando mais um Saúde em Foco, o podcast do Núcleo da Saúde da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Eu sou a Amanda, coordeno o Núcleo da Saúde e vou te guiar hoje em mais essa conversa cheia de informações e aprendizado. No episódio de hoje, vamos receber a fisioterapeuta Fernanda Freitag, que possui um currículo de destaque e uma trajetória inspiradora. E hoje ela está aqui para compartilhar conosco um tema tão relevante que é a doença de Parkinson e a neuromodulação. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Muito bom estar aqui no Saúde em Foco, do Núcleo da Saúde. E estou muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Conhecimento e um olhar todo diferenciado, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Conta para nós primeiro qual é a tua trajetória, como é que você chegou em Brusque? Então, assim que eu entrei na faculdade, até vou falar um pouco brevemente o que é gerontologia, porque muitas pessoas perguntam o que é isso. Gerontologia é o cuidado do idoso. E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria essa área. Então, desde o primeiro semestre, eu já acompanhei uma fisioterapeuta da prefeitura. No segundo ano da faculdade, acompanhei os estagiários da FURB. E assim foi indo. Fiz o intercâmbio, né? Fiz pela faculdade, fiz o intercâmbio para a Espanha, onde eu também fiz dentro da gerontologia. Lá tive uma matéria de gerontologia, fiz lá na Espanha. Fiz uma formação lá em terapia assistida com cachorros na Espanha. Tive a oportunidade de conhecer um centro de Alzheimer em Stuttgart, na Alemanha. E assim foi. E daí, quando eu me formei, eu já tinha passado na prova para poder fazer a minha especialização em gerontologia em São Paulo. Aí eu fiquei um ano em São Paulo, daí no segundo ano, quando eu estava me formando, uma professora que foi nos dar aula fez um convite, quem quisesse fazer estudos, quem quisesse fazer um mestrado, aí brilhou meus olhos, né? Ter um mestrado da USP, eu pensei, bom, conversei com ela e fiquei mais um ano em São Paulo, então estudando, fazendo as matérias para o mestrado. E no terceiro ano, então em 2014, eu voltei para Timbó, onde é a cidade dos meus pais. E lá eu abri consultório, trabalhei num centro de irmãs franciscanas, cheguei a abrir consultório em Blumenau também, teve o Centro Dia dos Idosos, né, que eu fui coordenadora, então a gente abriu o Centro Dia do Idoso, eu dizia que era minha paixão, brilhava meus olhinhos, que é um centro onde o idoso passa o dia inteiro fazendo atividades, eles almoçam lá, tomam café da tarde, lanche da manhã, e no final do dia eles retornavam para casa para os seus familiares. E nesse meio tempo aí, em 2018, então, quando eu vim para Brusque, por causa de questões pessoais, né, que eu acabei, então, em 2020 eu casei, e daí eu definitivamente agora eu estou em Brusque, fui largando aos pouquinhos em Timbó e me instalei aqui em Brusque. E no meio dessa trajetória fui fazendo as formações que você falou, de reeducação postural, da neuromodulação, e hoje eu atendo aqui exclusivamente aqui em Brusque. Que bacana, Fernanda, esse trabalho com idosos, e a gente vive uma transição demográfica, né, onde os idosos estão aumentando muito em números, e é tão importante, tão relevante ter um trabalho tão especializado para eles. E como é que foi assim a tua inspiração, tua motivação maior para trabalhar especialmente com os idosos? Essa é uma pergunta que muitos me fazem. Eu acredito que tenha sido uma influência familiar, que nas minhas férias de julho eu sempre passava com minha avó. Minha avó, ela morava em Porto Alegre, minha família é toda do Rio Grande do Sul, e na época ela morava em Porto Alegre, e eu ia todas as férias de julho, eu ia para lá. E teve até um ano que eu fui antes para minha bisavó, que ela faleceu com 101 anos, e depois fui para minha avó. Mas assim, eu achava o máximo, e não sei, eu acho que eu sempre tive essa paixão, acho que eu fui despertando essa paixão por essa área. Minha avó sempre foi muito ativa, minha avó sempre foi uma senhora à frente do tempo dela. Então, quando todo mundo estava ainda falando ela foi fazer uma aula no SESC para aprender informática, para aprender o que era o tal do www. Porque todo mundo falava e na época o que era aquilo, só para aprender o que era isso. Então, ela fez aula de informática sem ter computador, então ela sempre foi uma pessoa muito à frente, assim. Então, acho que tudo isso foi me inspirando e criou essa paixão que se despertou na minha vida adulta para fazer essa faculdade, para ir nessa área da gerontologia. No ano passado, pude observar diversas publicações no teu consultório em relação à neuromodulação. Então, a neuromodulação, ela é uma técnica, não é nova, né? É uma técnica relativamente antiga, mas também não tão antiga, porque começou nos anos 60.
ela iniciou com pacientes psiquiátricos. Então, ela era muito utilizada para depressão e ansiedade. E nos anos 2000 é que foi um boom de estudos em cima da neuromodulação para outras patologias, como Parkinson, esquizofrenia, ataxia. Então, o que é a neuromodulação, né? Ela é uma eletroestimulação transcraniana não invasiva. Ou seja, é uma estimulação que a gente, ou por corrente elétrica ou por corrente magnética, que a gente vai estimular transcraniano para estimular os neurônios. Então, o não invasivo, porque eu não preciso fazer uma cirurgia para fazer isso. Então, a corrente elétrica são 2 eletrodos que eu vou colocar onde, dependendo do ponto onde eu quiser utilizar, né? Dependendo do meu objetivo com o paciente, eu vou colocar os 2 eletrodos, acoplar e vai estimular com corrente elétrica. E a corrente magnética, que é o que veio ano passado para a Brusque, que eu trouxe, ele funciona com bobinas. Então, hoje eu tenho 2 bobinas, uma em figura de 8, que é mais utilizada para córtex pré-frontal, e a de duplo cone, que a gente tem uma abrangência um pouquinho mais profunda. Que essas bobinas, elas são utilizadas na corrente magnética. Então, o que causa, né, no meu sistema nervoso central? O que é a função da neuromodulação? A neuromodulação, eu vou estar estimulando os meus neurônios e com isso eu estou excitando ou inibindo eles, conforme os parâmetros que eu vou utilizar. E nessa excitação ou inibição, ou até mesmo bloqueio, pode haver, né, se for necessário, para algumas situações, né? Mas eu quero dar um exemplo assim para quem está nos assistindo, por exemplo, o caso de ansiedade e depressão, né? Um paciente com uma depressão, tu vai fazer uma atividade de aumento dessa estimulação, excitação. Exato. É isso? Que daí o que acontece? Daí eu vou utilizar a corrente magnética, que eu vou trabalhar com a frequência, maior frequência ou menor frequência, conforme a patologia do paciente. Então, na máquina eu consigo dar todos os parâmetros, a frequência, a intensidade, números de trens, que são os disparos. Então, a corrente elétrica, eu simplesmente ligo o aparelho e vai estar estimulando. O paciente vai sentir só uma formiguinha, coisa bem sutil. Não é choque. É um choque, mas não é... Não é como aqueles filmes de Hollywood, né? Que antigamente eles colocavam uns... Mas sabe que isso é bem importante perguntar? Que tem a eletroconvulsoterapia, que é diferente da neuromodulação. A eletroconvulsoterapia aí é especificamente com médicos, tem que anestesiar o paciente e daí eles colocam aqui como se fosse aqueles desfibrilador cardíaco, só que daí coloca no crânio e dá aquele choque e regula ali, trabalha com a eletricidade dos neurônios. A neuromodulação, a gente também está dando um estímulo, porém diferente. Também está dando no sentido de também estamos estimulando os neurônios. Mas o que acontece? A gente está trabalhando com a neuroplasticidade, ou seja, a gente está trabalhando com novas formações neuronais ou novas conexões neuronais. Então, a gente trabalha de cima para baixo. Por exemplo, um paciente que teve um AVC. Vamos supor que ele está com dificuldade para abrir a mão. Então, a gente vai trabalhar no ponto do córtex motor, onde representa a mão. A gente tem até um mapa, onde a gente faz toda uma medição antes, e eu vou encontrar o ponto que eu quero estimular. Encontrei meu córtex motor, que tem a função da mão esquerda, por exemplo. Eu vou estar estimulando e vai estar trabalhando a minha mão esquerda, mas pelo crânio. Então, eu vou estar estimulando aqueles neurônios que não estão mais trabalhando de forma adequada, a formar novas conexões, a trabalhar essa neuroplasticidade e junto com a fisioterapia eu vou estar estimulando o movimento que eu estou querendo fazer com o paciente. Vamos supor, abrir a mão. Então, a neuromodulação, o intuito dela é a gente acelerar a reabilitação. Por exemplo, na clínica eu pego muitos pacientes com Parkinson, está vindo muito paciente com depressão e ansiedade, muitos devido ao Parkinson também, muitos pacientes de Parkinson com sintomas motores. Então, por exemplo, tem um caso muito bonito, que é uma paciente que ela... Muito bonito o desfecho, né, gente? Não que seja bonita a doença, mas enfim. Ela chegou para mim, ela caía 5 vezes por dia. Então, só com a fisioterapia eu não ia conseguir trabalhar para melhorar eu consigo melhorar essas quedas dela, mas não para fazer com que ela realmente não caísse mais. Com a neuromodulação é uma ferramenta que vem me auxiliando para isso. Então, a gente fez a neuromodulação com ela, o
protocolo são 20 aplicações seguidas, todos os dias, só intervalo final de semana. E depois a gente faz uma manutenção. A manutenção pode ser logo em seguida que a gente vai vendo a evolução do paciente, ou a gente vai fazendo a manutenção de tempos em tempos, a cada 6 meses, 1 ano. Então, no caso dela, em 20 sessões, até foi um pouquinho menos, ela não caía mais, ela estava caindo uma vez por dia, espaçadamente. E daí, aí sim, com a fisioterapia associada, a gente conseguiu fazer com que essa paciente não caísse mais. Porém, como o Parkinson é uma doença progressiva e neurológica, né? O que acontece? Existe essa manutenção de tempos em tempos. Quando ela voltou a ter umas quedas esporádicas, começou a aumentar o número de quedas, fizemos novamente a manutenção e ela cessa o número de quedas. Dessa última vez que a gente fez a neuromodulação com ela, eu apliquei o TMS, que é essa por corrente magnética. É perceptível, melhora da voz dela, que o paciente com Parkinson ele tem uma tendência a diminuir o tom da voz. Vai cada vez ficando mais arrastada e o volume da voz mais baixinho. Então melhorou a voz, ela estava com muita dificuldade de engolir salivação, então ela melhorou essa deglutição. E o meu foco principal, que era a marcha dela, né, o caminhar, o equilíbrio, que daí cessou as quedas também. Ou seja, transformou o dia a dia dela, a qualidade de vida que trouxe, né? Exatamente, principalmente a qualidade de vida. Então a gente consegue acelerar AVC, por exemplo, coisas que a gente iria ganhar só daqui a 1 ano, em 1 mês a gente consegue já ter respostas. Então a neuromodulação é uma ferramenta, fantástica dentro do mundo da neurologia. Certo. E hoje em Brusque, o teu equipamento, você trouxe de fora, em Brusque tem mais outras clínicas ou hoje você tem a exclusividade? É exclusivo, esse aparelho, até eu estudei muito antes de trazer ele. Ele é um aparelho dinamarquês, então veio da Dinamarca. Hoje, na nossa região, quem utiliza tem 2 psiquiatras, um em Blumenau, um em Florianópolis, e tem um em Joinville, que é um neurologista. Mas dentro da área da reabilitação, só tem eu, não me arrisco a dizer em Santa Catarina, porque dentro da nossa região mais próxima, cidades mais próximas, tem só aqui o TMS, né? E ele é muito utilizado, o TMS, para pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com ataxia cerebelar, a gente utiliza mais o TDCS, que é a corrente elétrica, só em casos mais graves, daí a gente vai para o TMS. Para ansiedade, depressão, esquizofrenia, para distrofia muscular também é utilizado. Então a gente tem uma gama, AVC, né, que eu falei antes, então a gente tem uma gama muito maior de possibilidades utilizando o TMS. Que privilégio isso em Brusque, né? Essa disponibilidade, essa tecnologia, esse acesso, privilégio para a nossa região. E aqui em Brusque também, né, você realiza um trabalho de excelência e além do atendimento em seu consultório, você estende também um programa de voluntariado para pacientes e familiares com Parkinson. Como é que funciona? Quem pode ter acesso a esse grupo, esse trabalho? Primeiramente, obrigada pelo excelente, Amanda. Então, meu mestrado foi com foco na doença de Parkinson. Então, lá em São Paulo tem muitos os grupos, né, de Parkinson, tem o Viva Parkinson, Viva Brasil, Viva em formato nacional mesmo. Quando eu voltei para a nossa região, eu tinha muito essa vontade realmente de fazer algo pela nossa população, assim, e tem muitos pacientes, mais do que a gente imagina. E na época, quando eu cheguei em Brusque, eu peguei um paciente que a esposa dele, assim, ela vai muito, assim, luta muito com ele, assim, sabe? Ela vai mais do que ele, do que o paciente. E eu conversava com ela, assim, Odete, vamos, e ela me apoiou, assim, então vamos começar o grupo. E então a gente começou, acho que foi em 2022, a gente começou o grupo de familiares e pacientes com doença de Parkinson. É um grupo que até fica o convite, quem estiver escutando, tiver interesse em conhecer alguém, às vezes não tem ninguém, mas tem interesse, venham participar, que é muito legal, é 1 vez por mês que acontece o nosso grupo. Nesse dia, a gente tenta sempre trazer, todo mês a gente tenta trazer um profissional da área da saúde ou de outras áreas que tenham relação com a doença ou com o contexto, né? Por exemplo, a gente trouxe uma vez um senhor que falou sobre isenção de imposto de renda.
Então, uma vez uma advogada, já veio médico, já veio terapeutas. Então, até se alguém quiser também ter interesse de dar alguma palestra pra gente, sejam bem-vindos. Ficou chamado aqui, né? Ficou chamado. Mas é um grupo de apoio, de acolhimento, que tanto os familiares, os pacientes, então tem essa palestra, mas também tem um momento em que eles conversam entre eles. Eles trocam experiências, a gente fala de tratamentos novos, a gente tem um grupo no WhatsApp. O grupo do WhatsApp é só para realmente passar informações, ou se veio algum artigo novo, algum medicamento novo que você está vindo no mercado, e para a gente organizar nossas reuniões. Então, sejam bem-vindos. A neuromodulação, ela auxilia tanto em questões emocionais, em questões motoras, porque tu falou da queda, e neurológicas. Tu resumiu perfeitamente, assim, Amanda, porque a neuromodulação vai depender do nosso objetivo. Então, o paciente ele pode ter Parkinson, mas o que está incomodando ele é a ansiedade. O que está incomodando ele é o tremor, ou é a lentidão do movimento, as dores, porque dores crônicas também é muito utilizado a neuromodulação para fibromialgia. Então, primeiramente eu faço uma avaliação com o paciente para entender. Então, eu vou entender qual é a queixa funcional desse paciente. Então, ele vai me relatar, eu tenho dores. Então, e daí eu vou ver toda a história dele e junto com a história, junto com a avaliação física, depois a anamnese dele, eu também vou conversando, que às vezes eles vêm com um relato e eu vou vendo que, mas tem algo mais importante aqui. Às vezes eles vêm falando assim, meu tremor me incomoda, mas quando eu vejo ele está com um déficit de equilíbrio muito importante, um déficit na marcha muito importante. Daí eu vou tentando conduzir e mostrar para ele, isso não te atrapalha, isso no teu dia a dia, de subir, descer a escada. Eu vou trazendo ele para a função dele e daí ele vai percebendo, realmente, isso me incomoda ou me atrapalha. Então ele mesmo vai falando, de repente isso seja mais importante nesse momento. Posso fazer só um adendo, Amanda? Que eu falei antes do grupo do Parkinson. Aqui em Brusque também nós temos o grupo do AVC, que funciona do mesmo formato. Na época eu também ajudei, daí é uma outra paciente que ela teve o AVC, só que eu ajudei ela a formar o grupo, mas eu tive que sair porque daí começou a ficar muita coisa. Mas existe, eles também estão querendo, assim como nós queremos transformar numa associação Viva Parkinson, eles querem transformar em associação AVC Brasil. E também eles têm um grupo mensal de apoio de familiares, pacientes, porque o AVC tem um plus aí, que muitas vezes eles caem no hospital, né, eles vão para o hospital e a alta do hospital muitas vezes acontece no domingo. E num domingo eles vão muitas vezes acamados. Essa paciente, esse caso, ela saiu acamada, e eles moram num apartamento onde é no 3º ou 4º andar, que é tudo escada, não tem elevador. A ambulância teve que levar eles até lá, então com a maca. Não tem o que comprar num domingo, eles não sabem o que fazer, porque a casa não está adaptada com o paciente que teve um AVC, que ainda está acamado. Então, e aí? E qual é o próximo passo depois de uma alta hospitalar? Qual fisioterapia eu vou procurar? Tem que ter TO, tem que ter fono, tem que ter... O que eu faço com tudo isso? E esse grupo auxilia nesse planejamento. Planejamento que seria correto fazer durante ainda a internação, né? Para que quando saísse do hospital já estivesse então tudo preparado, um ambiente pronto e adequado. Exatamente. E como é que faz para entrar em contato com eles? Eu posso deixar depois na descrição o contato da Sandra, que é ela que é a coordenadora do grupo do AVC, e deixo o meu contato vai ficar ali também na descrição para o grupo do Parkinson. Teria mais algum caso, um case assim, de sucesso que tu queira compartilhar para que as pessoas possam também visualizar e compreender, né? Quando buscar, ou se está em algum caso similar, algum parente, um amigo? A ataxia, ela é uma doença que ela traz incoordenação motora. Então até tem uma questão muito delicada, social, que muitos chegam no consultório falando que as pessoas acham que eu estou bêbada, porque na hora que eles vão caminhar, eles estão caminhando um pouquinho, tem déficit de equilíbrio, né? Então eles vão caminhando em zigue-zague. Então essa paciente ela veio do Paraná para cá, ela ficou aqui 10 dias em Brusque, direto para fazer o tratamento, e foi muito emocionante porque tudo ela vibrava. Coisas básicas, por exemplo, andar na esteira sem mão. Quando ela começou a andar na esteira e ela tirou a mão, ela falou, doutora, olha, eu tô sem mão. E, gente, aquilo me enchia os olhos, tipo assim, eu engoli, assim, não, vou chorar na frente do paciente, né?
é que era tão emocionante a gratidão que ela tinha. Teve uma hora que eu estava em pé e só cocei assim a perna. Sabe quando a gente coça rapidinho assim? Ela olhou, doutora, será que eu vou conseguir um dia fazer isso? E a gente estava fechando, acho que 13ª sessão por ali. Ela assim, doutora, olha aqui, olha aqui. E ela estava fazendo posição de 4, assim, sabe? Com a perna. Então, assim, a evolução, assim, e a gratidão dela me fez olhar, gente, o que... Ferramenta poderosa, que ferramenta, né? sabe? Então, esse foi um case, assim, que me emocionou muito. Tem outros casos, que nem essa senhora que eu falei, né? Que melhorou a parte motora. Tem um paciente também recentemente que melhorou muito a parte cognitiva. Então, também o senhor, ele vinha de Pomerode. Daí a neta que trazia falava, opa. Aí ele estava começando a esquecer, já não conseguia mais lembrar de coisas assim habituais. Por exemplo, o que tem aqui dentro? Falava, tem água. Ah, tá. O que tem aqui dentro? Ah, tem água. Repetir. A única questão assim, que ele conseguia fazer muito bem ainda era sair de casa e ir até o sítio dele. E voltava. Então, só que ele também tinha momentos que ele chegava no carro e não sabia ligar mais o carro. Então, ele estava começando já nessa fase. E com a neuromodulação ele voou. Então, assim, foi muito legal, foi muito gratificante. Sim, existem muitas publicações sobre os resultados muito promissores da neuromodulação, né? Então, é realmente, assim, um privilégio imenso a gente ter aqui na nossa cidade acesso. Né? Obrigada, e além da neuromodulação, também trabalha com GDS, né? Então, o GDS, a sigla GDS, é Madame Godelieve Denise Stroif. Ela é belga. Chique, é chique. Ela é belga, já é falecida, né? Mas ela foi a criadora do método. O método GDS eu acho muito bonito porque ele trabalha com as questões psicocomportamentais. Então, o que isso significa? É uma leitura corporal. Então, todo o nosso jeito de ser, de agir, nossa personalidade, tudo isso é influenciado no nosso corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem mais atitude de voz ativa, de comando, então o corpo ele vai responder a esse perfil, essa personalidade. Ele vai ter um tórax mais anteriorizado, vai fazer uma hiperlordose, os joelhos vão mais para trás, vai fazer uma hiperextensão de joelhos, e um excesso dessa cadeia, a pessoa chega a caminhar até nas pontas dos pés. O oposto, a gente fala que é a mãe, que é a cadeia anteromedial, que é aquela pessoa que está querendo cuidar, tem mais cuidado, então ela vai fazer uma retroversão pélvica, o bumbum vai para dentro, os ombros ficam mais enroladinhos, porque ela quer acolher. Aí tem a cadeia do PAP, que é postero-anterior, antero-posterior, que é aquela pessoa mais, a gente fala que são os jovens, os grandes religiosos, os jovens tatuados, assim, que estão sempre procurando o ideal, os grandes religiosos, que estão sempre procurando um ideal, a paz mundial, por exemplo, sempre estão em busca de um ideal. Então, ela faz retificações, retificação da cervical, retificação da lombar e o nosso eixo comportamental. Como é que eu me comporto no meu meio? Se eu sou uma pessoa mais extrovertida, então faz as rotações externas, ou se eu sou uma pessoa mais introvertida, faz as rotações internas. Porque tudo isso impacta na postura, que aí o que é em demasia acaba tendo um impacto aí e gerando um desconforto, digamos assim. Exato, que vem as lesões. Que na verdade a gente tem que ter um equilíbrio. Eu até posso ter uma postura de autoridade no meu trabalho, mas em casa eu preciso ser mãe, preciso ser esposa. Se eu for autoritária, todo mundo vai sair correndo. Mas o que acontece? No momento que a gente acaba tendo esses bloqueios, que a gente acaba se fixando muito em uma das cadeias, começam a vir os bloqueios articulares e musculares. E que daí começam as lesões. Lesões, dores. Então, a gente trabalha com essa questão da reeducação postural. E o Ivaldo Bertazzo, que é a reeducação do movimento, ele entra junto no combo, onde eu não vejo só a parte estática, mas também do movimento. Porque nós não somos estáticos, nós estamos em movimento. E meu corpo precisa desse movimento, precisa dessa liberdade. Ele foi feito para movimento, né? O corpo é feito para movimento. Inclusive, eu vejo muito no Instagram as pessoas postando, tem dor lombar, não pode ficar deitada, não pode ficar sentada, porque tem a linha que fala, agora está com dor lombar, tem que ficar na cama imóvel. E os fisioterapeutas falam, não fica, vai fazer atividade. Porque a gente precisa, o nosso corpo precisa de movimento. Só que quando a gente tem essa leitura corporal, por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela vai fazer rotações internas, ela vai ter o fechamento. Ao invés de eu simplesmente ficar alongando ela, porque o que vai acontecer? Quando eu ficar alongando, eu vou estar machucando, eu vou estar lesionando.
porque a defesa dela é fazer essa rotação interna. Então é como se eu fosse conversando com a musculatura, brincando com esse corpo, para mostrar que ele pode também fazer essa rotação. Eu posso ser tímida, mas no meu trabalho eu tenho que me soltar. Então, trazer essa liberdade articular e muscular. E tudo isso eu uso que nem eu tinha um professor na faculdade que falava. Nossas formações é que nem um baú. A gente vai colocando lá dentro. Veio um paciente de neuro, veio um paciente da ortopedia, a gente vai o quê? Vamos ver quais ferramentas eu tenho. Eu utilizo o GDS muitas vezes em pacientes da neurologia, porque o GDS, como trabalha muito com a conscientização corporal, tem muito exercício que por percussão óssea, sentir melhor essa estrutura óssea. Nossa, em pacientes neurológicos é muito legal usar. Assim como às vezes tem movimentos da neurologia que eu uso nos pacientes da ortopedia. Então a gente tem as ferramentas e a gente vai naquele foco com aquele paciente específico. Às vezes eu estou com múltiplas dores, múltiplas queixas, não tenho uma causa aparente, não sei do que se trata. Acho que vale a pena dar uma investigada, né? Entender, porque de uma forma simples o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. E compreender o que ele está falando, né? Tem uma técnica para isso, né? Exato. Então essa leitura... Eu sempre falo isso para os pacientes, assim, o nosso corpo fala. Cabe a nós escutar ele. Porque se a gente não parar, ele vai travar. Eu falo sempre muito assim, quando a gente vai ficar gripado, a gente sente, começa a doer o corpo, começa a ficar cansado. Nós temos duas opções. Ou a gente respeita o corpo e começa a descansar, vai dormir mais cedo, se alimenta um pouquinho melhor, toma mais água naqueles dias. E quando tu vê, tu passa ileso daquela gripe. Às vezes só foi um resfriado. Agora, se a gente não respeita o corpo e a gente fica lá, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando vê, dá aquela gripe, que se tu não respeitou o teu corpo, ele vai travar. Que dá aquela gripe que tu vai ficar de cama 2, 3 dias. Então, o nosso corpo fala. Cabe a nós escutar e respeitar o nosso corpo. Então, Fernanda, quero te agradecer por essa conversa incrível, esse bate-papo tão enriquecedor, onde se demonstrou que em poucos minutos, tantas ferramentas que estão à disposição da comunidade aqui em Brusque, né, e região, acho que é acessível e isso contribui muito para a melhoria da qualidade de vida, né, conquistar cada vez mais saúde. A gente tem profissionais muito especializados e a gente deve, sim, de fato, utilizar para que a gente almeje e queira e alcance cada vez uma condição melhor de saúde, para que a saúde seja o nosso meio de viver a vida na sua plenitude, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigada. E eu fico à disposição, se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Vou deixar meu contato aqui, 47 99965 9293, é telefone e WhatsApp. Tem o Instagram, que lá tem muitos os casos de pacientes, eu sempre coloco algumas informações importantes, é o @FernandaFreitagFísio. E quem quiser, eu também vou deixar aqui o contato da Sandra, que é o grupo do AVC, para quem tiver interesse também. E o grupo do Parkinson, entrar em contato comigo. Muito obrigada! Lembrando que o Saúde em Foco é uma iniciativa do Núcleo da Saúde da ACIB e você, empresário, que tem interesse em se reunir conosco, empresas que estão comprometidas com a qualidade de vida e saúde da nossa região, não hesite, entre em contato que um dos nossos consultores lhe explicará todo o processo de participação. Seja bem-vindo! No próximo episódio voltaremos com mais temas relevantes da área da saúde, no dia 5 de março. Não perca! Até lá!